Boa tarde. Bom, eu sou a psicóloga Joyce Magalhães. Toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, a live acontece aqui comigo, né? O tema de hoje a gente vai falar sobre amizade. Na verdade, vai falar sobre amizade tóxica e amizade saudável. A gente vai falar um pouco sobre a possibilidade de haver relacionamento tóxico mesmo dentro de relacionamentos de amizade. A gente está muito acostumado a ouvir falar sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo dentro das relações amorosas. É um assunto que tem sido muito debatido, né, nos canais de psicologia, enfim, na TV, na internet o tempo todo. Esse relacionamento abusivo, considerando os relacionamentos amorosos. E o que eu vou conversar hoje com vocês, né, e a live vai ficar salva aqui para depois a gente poder assistir e compartilhar, é sobre a possibilidade de existir relações tóxicas dentro de relações de amizade também, né? Acho que é um tema importante. A ideia de falar sobre esse tema foi por conta do Dia do Amigo, que aconteceu no dia 20 de julho, né? Então a ideia de falar sobre isso nesse momento tem a ver com essa temática do Dia do Amigo que aconteceu aí na semana passada. Bom, então, assim, para a gente começar, primeiro me apresentar, né? Eu sou psicóloga, sou formada há 11 anos, trabalho dentro da psicologia humanista e trabalho dentro da terapia online já há 5 anos, na psicologia clínica, atendendo adultos e atendendo casais, principalmente, né? Dentro da terapia online. Participo aqui do grupo A Chave da Questão, né? O nosso grupo tem uma equipe de psicólogos, né? Que está disponível para iniciar terapia, caso seja a sua busca, a sua procura, né? Assistindo o nosso conteúdo. E além disso, a gente produz esses conteúdos tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no site, que é www.achavedaquestão.com.br. Nesse site tem toda a nossa equipe, os nossos contatos, o meu, inclusive, e dos outros psicólogos que trabalham aqui. Então, se você estiver buscando terapia, é o canal para você nos encontrar todos nós. Bom, então hoje a gente vai falar sobre amizade. Antes de tudo, iniciando, né, o que seria uma relação de amizade saudável, o que está incluído dentro de uma relação de amizade saudável, para depois a gente fazer essa diferenciação do que é uma amizade saudável e o que seria uma amizade tóxica. Então, uma amizade saudável é uma relação que está baseada em quatro, de acordo com a definição que eu vou trazer hoje, em quatro pilares, assim, dos mais importantes. A primeira delas é a confiança, né? Uma relação de amizade, em qualquer tempo, em qualquer estação da nossa vida, seja na adolescência, seja na juventude ou numa idade mais avançada, né, num adulto mais maduro ou na velhice, uma relação de amizade, ela vai ser definida por uma relação de confiança, né? Não existem necessariamente laços sanguíneos na relação de amizade, pode haver, mas pode também não haver. Mas um dos primeiros pilares é a possibilidade de você confiar nessa pessoa que está nessa relação com você. Então, uma relação saudável de amizade está pautada nessa confiança. Então, poder confiar em outra pessoa, né, já pode ser um primeiro ponto para você entender que essa relação pode ter uma característica de uma relação de amizade saudável. A segunda, além da confiança, é o respeito, né? E aí o respeito tem a ver com respeitar a individualidade, as ideias, né, o estilo de vida, a forma como você enxerga, né, as pessoas, o mundo, enfim, respeitar o outro é respeitar o ser de uma maneira completa, respeitar tudo que engloba aquela outra pessoa. Então, ter uma relação de amizade saudável também implica, além da confiança, o respeito. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é a parceria, né? A parceria também. Além de você poder confiar na outra pessoa, além de você respeitar e se sentir respeitado pelo outro, é você poder ser parceiro desse outro. E aí, o que é ser parceiro? Ser parceiro é poder contar. Então, no momento em que eu estou com uma dificuldade, no momento em que eu estou passando por um problema, né, no momento em que eu preciso de uma ajuda, ou preciso de um estímulo, de incentivo, preciso de um ouvido, né, para falar sobre alguma coisa que está sendo difícil de lidar sozinho. Então, a parceria seria isso, poder contar com a outra pessoa. Então, também está dentro de uma relação de amizade saudável, além da confiança e do respeito, essa parceria.
Então, isso também é um ponto que define o que seria uma relação de amizade. E por último, que eu coloquei, a empatia. A empatia também é crucial para uma relação de amizade acontecer e está junto muito ligada ao respeito. Então, eu compreender que o outro é um ser individual, completo, separado de mim e poder me colocar no lugar do outro quando ele tem essa necessidade de ser ouvido ou essa necessidade de compartilhar alguma coisa que esteja sendo difícil ou vivendo um momento, você está vendo que a pessoa está vivendo um momento difícil. A empatia é essa possibilidade de me colocar no lugar do outro e enxergar o mundo a partir do olhar dessa outra pessoa. Então, uma relação de amizade também conta com essa possibilidade da empatia, né? Então, se o meu amigo está me contando uma situação que ele está vivendo na vida dele, de repente no trabalho, no casamento, na família, enfim, se ele está vivendo uma relação, uma situação difícil dentro dessas áreas da vida dele e está te contando isso, né, por conta do aspecto da confiança, por exemplo, e do respeito, vai fazer parte de uma relação de amizade, eu me colocar no lugar do outro para poder, inclusive, aconselhar, para, inclusive, acolher aquilo que está sendo falado ali. Então, vai ser saudável se eu consigo me colocar no lugar do outro e olhar dentro da perspectiva do outro. Então, pode ser que eu não viva dentro das minhas vivências, das minhas experiências, uma situação, um problema parecido com o que o meu amigo está vivendo, mas conseguir me transportar para me colocar no lugar do outro pode fazer com que eu tanto escute melhor, quanto consiga, às vezes, até aconselhar de uma maneira mais adequada, porque eu não estou considerando as minhas próprias ideias, a minha visão de mundo, mas a visão do outro. Um exemplo que pode ser muito claro e que eu vejo muito aparecer na clínica, no consultório, né? Quando as pessoas falam que estão se sentindo, por exemplo, julgadas, se elas estão fazendo alguma coisa que seria julgado moralmente, né? Socialmente, moralmente poderia ser considerado errado. E numa relação de amizade, ela tem a possibilidade de falar sobre isso e não se sente acolhida porque se sente julgada pelo seu amigo, porque o amigo não consegue fazer esse transporte de conseguir olhar para essa situação do ponto de vista do seu amigo e não do seu próprio. Então, por exemplo, alguém que está traindo num relacionamento, está traindo o marido, está traindo a esposa, e vai contar isso para o amigo, e o amigo não consegue acolher isso porque nas ideias dele isso é considerado errado, por conta da sua maneira de viver, por conta da sua religião, por conta do que for. E aí ele não consegue ser esse ouvido para o outro, porque ele julga primeiro, né? Então ele não consegue exercitar essa empatia. Claro que a empatia precisa ser uma coisa que a gente tem que exercitar o tempo todo nas nossas relações, na nossa vida, nas relações de amizade, nas relações amorosas, familiares, porque não é simples. Se colocar no lugar do outro nunca é simples, né? Se tem uma coisa que nós psicólogos, né, em terapia, temos que fazer muito é justamente conseguir nos transportar para o lugar do outro para poder não julgar realmente. Imagina nas nossas relações como um todo a dificuldade que isso não é. É preciso prática, é preciso treino, é preciso inclusive uma entrega, uma disposição para se fazer isso. Mas é importante, dentro das relações de amizade saudáveis, que isso possa existir. Pode até não existir o tempo todo, em todo momento, porque a gente precisa exercitar isso para poder conseguir fazer isso bem, mas é preciso que seja possível em alguns momentos exercitar isso para que essa amizade seja considerada saudável, né? Bom, então assim, a definição de uma amizade saudável é até um pouco simples, né? E até pode ser um pouco clichê para as pessoas, pode não ter muita novidade no que é dizer, o que é um bom amigo, o que é um amigo de verdade, o que é uma amizade verdadeira. Então, considerando esses pilares, eu falei da confiança, do respeito, da parceria e da empatia. Bom, então falamos o que é um relacionamento de amizade saudável. A novidade, talvez, nessa minha fala, seja justamente o que é uma relação tóxica entre amigos. E aí, o porquê da importância de se falar disso. É muito comum que as pessoas que estão buscando terapia, que estejam buscando terapia, muitas vezes, por estarem se sentindo julgadas, cobradas, não compreendidas pelas pessoas com as quais elas se relacionam. Tanto nos seus relacionamentos amorosos, na sua família, mas também nas suas relações que seriam consideradas de amizade. Então é importante a gente saber quando a gente está num relacionamento de amizade, que esse relacionamento é tóxico pra gente. Ou seja, por que ele é tóxico? Porque ele faz mal, né? A primeira
parte, assim, a primeira maneira de definir se uma relação é tóxica, qualquer relação, se essa relação me faz me sentir mal. Então, se eu estou numa relação com um amigo, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu irmão, com o meu cunhado, enfim, com os meus amigos, com o meu grupo de amigos, se em alguma relação, quando eu me coloco, quando eu falo, principalmente sobre as coisas que são mais delicadas, eu não me sinto acolhido e eu me sinto julgado, eu me sinto mal, esse é um primeiro alerta que a gente precisa ter para entender se essa relação é tóxica. E essa relação tóxica, ela pode acontecer em qualquer área, em qualquer tipo de relação que a gente tem. Então é importante falar sobre isso dentro das amizades, porque em geral os amigos, os grupos de amigos, pares, né, que a gente fala, os pares, que são os grupos em que temos a mesma idade, temos mais ou menos o mesmo estilo de vida, ou mais ou menos a mesma época, né, de vida. Então, são os grupos em que a gente se identifica, são pessoas que a gente escolhe. Então, teoricamente, se são pessoas com quem a gente se identifica, com quem a gente escolhe e quem a gente decide manter na nossa vida, essas relações não deveriam nos fazer mal, deveriam ser justamente o lugar de refúgio, o lugar de acolhimento, o lugar de amor, o lugar de troca afetiva, mas mais distante de uma relação tóxica, né? Porque são essas relações em que não deveria haver cobrança, em que não deveria haver julgamento. E, no entanto, muitas vezes podem ser. Então é importante a gente saber diferenciar isso, até para que a gente não fique preso, né, e mantendo relações que nos fazem mal, relações que, por mais que tenham sido escolhidas e compreendidas como relações de amizade até então, mas que nos fazem mal, e a gente acaba mantendo essa relação por muito tempo, muitos anos da nossa vida, sem compreender por que de repente a gente muitas vezes está se sentindo cobrado, está se sentindo julgado, e por pessoas nas quais a gente até então confia, com as quais a gente tem uma certa liberdade para conversar, uma liberdade para falar, e muitas vezes não, o retorno que a gente tem disso, ao invés de ser esse acolhimento, esse afeto, pode ser algum veneno, né? Que no caso seriam essas relações, o porquê de chamar de tóxicas. A gente vai chamar de tóxicas justamente por ser esse veneno, trazer esse veneno para o nosso dia a dia, né? A gente engolir determinadas coisas, né? E por engolir determinadas coisas isso nos fazer mal, e por isso que essas relações são consideradas tóxicas. Então, introduzindo tudo isso, explicando o que é uma relação de amizade saudável e entrando um pouco na importância de falar dessa relação tóxica também dentro das amizades, eu vou explicar então como que a gente começa a identificar o que é uma relação de amizade tóxica, né? Então, o primeiro ponto que eu falei foi isso: se eu me sinto mal na presença daquela pessoa. Não precisa ser sempre, mas pode ser com alguma frequência. Então, com alguma frequência, eu percebo que estou numa relação que me faz mal, que me angustia, ou que eu me sinto inadequado, que eu preciso me ajustar para falar, que eu preciso me ajustar para me comportar, que dependendo do que eu fale, eu vou receber uma crítica. Então, se eu me sinto mal, isso já pode ser um alerta sobre essa relação, né? Nas relações familiares é muito mais fácil a gente conseguir identificar quem é da minha família que me aceita, que me respeita, em quem eu confio, e quem é da minha família que não me aceita bem, eu não consigo confiar e que eu não consigo respeitar. Mas são relações em que, teoricamente, a gente não escolhe manter, né? A gente não escolhe manter, é uma relação que acaba sendo imposta a gente pela configuração familiar que a gente tem. Nas relações de amizade, teoricamente, a gente escolhe, a gente decide com quem a gente vai ter essa relação. Então, acaba sendo até às vezes difícil de identificar, né? Uma relação de amizade, ela pode ter sido em um momento da vida saudável e em outro momento da vida começar a ser considerada tóxica à medida que as pessoas vão mudando, vão se desenvolvendo, vão crescendo, e algumas coisas dessas pessoas vão mudando. Por exemplo, objetivos de vida, maneiras de se comportar e de ver o mundo, que é um exemplo muito, muito
bom, assim, que é fácil de compreender isso, quando amigos que se conhecem na adolescência, conforme vão crescendo, um dos amigos casa, o outro amigo não casa, continua solteiro, ou um dos amigos, de repente, entra para alguma religião diferente da minha, ou começa um curso de algum tipo de coisa e que naquele curso aprende determinadas maneiras de enxergar a vida de uma outra forma, né? Evolui num determinado assunto e o outro amigo não, e aí começam a haver essas divergências, né? Principalmente de julgamento do que é certo e errado, o que vai acabar fazendo as relações se tornarem tóxicas, principalmente é o julgamento. Então, quando existe, às vezes, uma amizade que na adolescência foi muito boa, era uma parceria, era bacana, na idade adulta pode não ser, quando as pessoas começam a mudar muito a maneira como enxergam o mundo, a ter um abismo entre elas, e aí esses julgamentos começam a acontecer. E muitas vezes, por serem amigos que a gente tem há muito tempo, a gente acaba não conseguindo identificar que aquela amizade, aquela configuração daquela amizade mudou, né? E acaba mantendo aquela relação por muito tempo sem entender que aquela relação já não é uma relação saudável, né? E que ela está fazendo mal. Então, conseguir identificar isso é muito importante, até para a gente identificar quais são as fontes na nossa vida, né, desses venenos, quais são as coisas que estão ao meu redor, que estão me angustiando. A gente às vezes consegue identificar isso na relação amorosa e na família e não consegue identificar isso nos amigos. Então, me senti mal, me senti inadequado, é uma outra coisa que eu já falei. O terceiro ponto que eu tenho falado bastante, né, minha fala tem falado sobre essa palavra muitas vezes, que é o julgamento, né? Então, se o primeiro pilar da relação, o primeiro e segundo pilar de uma relação saudável de amizade é a confiança e o respeito, o julgamento vai estar justamente, né, no lado oposto do que seria confiança e respeito. Então, se eu me sinto julgado na minha relação de amizade, e isso acontece constantemente, né, o meu comportamento, a minha fala, a maneira como eu vejo a vida, se o meu amigo está o tempo todo me julgando, e não me julgando no sentido de me alertar para algo que eu esteja fazendo de errado e que eu de repente poderia repensar e melhorar. Não é esse julgamento no sentido da ajuda, né? Porque às vezes pode existir. Você realmente está fazendo tendo alguma conduta que é errada, ou está cometendo algum crime, ou está fazendo alguma coisa que é moralmente errada, e o seu amigo te alerta para isso. Mas o julgamento não é esse alerta no sentido de te ajudar, de te dizer, olha, de repente você poderia repensar isso daí, isso vai te fazer mal, isso vai fazer mal para o outro e tal. O julgamento seria no sentido de te fazer você se sentir menor, de fazer você se sentir humilhado, constrangido, né? E aí você não está sendo nem alertado e ajudado, você está sendo só humilhado e constrangido mesmo. Então, esse julgamento seria isso. Então, um exemplo muito interessante, que pode ter a ver com isso, e às vezes não tem nem nada a ver com nenhum comportamento, que você realmente tenha uma conduta para ser alertado. A pessoa que julga, por exemplo, a sua aparência, né? Se você engordou, se você emagreceu, se você, enfim, mudou a cor do cabelo, se você mudou de profissão, né? Se você saiu do seu casamento, se divorciou, enfim, se você modificou alguma coisa na sua vida que teoricamente de repente até poderia estar te fazendo bem, e essa pessoa, o seu amigo, vai lá e julga o seu comportamento. E não julga, esse julgamento não acontece necessariamente claramente. E quando o julgamento acontece claramente, como esse alerta para ajudar o outro, seja um toque, olha, de repente meu amigo começou a usar droga, isso é uma coisa que vai fazer mal a ele, uma coisa que vai fazer mal à família. E aí você vai lá e alerta, poxa, isso daí não tá legal, você precisava procurar um tratamento, não sei o quê. Isso poderia ser até, né, dentro dessa esfera do julgamento, algo que tem a ver com a ajuda, mas aí ainda está dentro da parceria, ainda está dentro da confiança. Mas um julgamento que não ajuda seria falar que você está errado de fazer isso, que você é uma péssima pessoa de fazer isso, falar sobre o seu problema para outras pessoas, né, expor, humilhar. Então, nesse caso aí, esse julgamento realmente é venenoso. Ele não tem nenhum aspecto dentro do respeito, dentro da parceria, dentro da confiança, dentro da empatia, nada. Ele acaba sendo um julgamento moral que coloca a outra pessoa num lugar menor, que humilha, que constrange, né? E aí, para problemas muito sérios, né? Por exemplo, a sua amiga vai se separar, traiu o marido, vai se separar, enfim, e você conta isso para outras pessoas, você está sendo
você está sendo tóxico quando você faz isso, você está expondo, humilhando a pessoa numa coisa que ela te confiou, que ela realmente contava com a sua parceria por conta de achar que essa relação é de amizade, e a relação não está sendo de amizade quando o outro está fazendo isso. Né? O julgamento do corpo é uma coisa que às vezes acontece muito, né? Julgar se a pessoa engordou ou emagreceu, se mudou o tipo de cabelo, a cor, o jeito, a textura, enfim. Isso acontece muito nas relações entre mulheres, né? E esse julgamento acontecer de forma velada, não ser clara, não ser, olha, estou preocupado com a sua saúde, que às vezes acontece de forma clara, mas de ser um comentáriozinho ou outro, que seria um toquezinho ou outro, que é para te ajudar, teoricamente, mas na verdade é só para constranger e humilhar outra pessoa. Então, compreender que tipo de julgamento você está recebendo também é uma forma de entender se isso realmente está sendo tóxico, se está sendo venenoso para você, se está fazendo mal. E uma coisa que é muito importante para diferenciar é quando você consegue falar com seu amigo que você está se sentindo constrangido. Porque se você consegue falar isso para o seu amigo, né? Eu estou me sentindo julgado, é uma relação muito longa, então eu acho que vale a pena falar que eu estou me sentindo julgado por esse amigo. E esse amigo se defende, ao invés de se desculpar, ao invés de te ouvir e acolher essa escuta, entender o que está acontecendo com você, realmente demonstrar essa empatia, né, como eu tinha falado no início. Se ele não faz isso, se ele se defende dizendo que não, imagina, não estou fazendo, que isso, não, imagina, você está interpretando errado, e se coloca numa outra posição que não é essa escuta, né? Ou diz que você está de frescura, que isso é mimimi, que isso é palhaçada, não sei o quê, continua sendo um comportamento de quem acha que está certo em fazer isso e que vai perpetuar esse comportamento. Então, se você não consegue sequer falar sobre o seu sentimento de estar sendo julgado com o seu amigo, você precisa estar em alerta com essa relação também. Né? Porque significa que em outras situações em que isso acontecer, pode ser que seu amigo não esteja disposto a ouvir e pode ser que essa atividade de julgamento venenosa seja uma prática que vai continuar, que ele faz com você, que faz com outras pessoas e com a qual essa pessoa não faz autocrítica, não percebe que está fazendo mal ao outro, ou se percebe que está fazendo mal ao outro, simplesmente não se importa. Isso também pode acontecer. Então, um primeiro ponto seria esse, do julgamento. Um outro ponto que é importante de se olhar nas relações, né, considerando a amizade para entender se ela é tóxica, é o quanto você recebe de cobrança na relação de amizade. Então, uma relação de amizade em que implica a confiança, o respeito, né, a parceria e a empatia, como eu falei no começo. Se eu estou sendo muito cobrado nessa relação, eu preciso ficar em alerta sobre se essa relação realmente é saudável ou é tóxica. Uma cobrança pode ser uma cobrança no sentido de, eu te liguei e você não me atendeu. Isso pode ser uma cobrança pequena de um dia. A pessoa precisava de uma atenção e você não deu aquela atenção naquele momento e ela cobrou. Ok. Mas se é uma cobrança constante, ou seja, o tempo todo eu percebo que essa pessoa está me cobrando atenção, está me cobrando afeto, está me cobrando uma mensagem que eu não mandei, está me cobrando a maneira como eu me comporto, não só em relação a ela, mas em relação a outras coisas. Eu falei para você fazer tal coisa, você não fez. Eu te dei determinado conselho, você não seguiu. Eu disse que você devia fazer assim, você não fez. Esse tipo de cobrança também, né? Eu não recebo afeto em troca, mas eu recebo essa cobrança em troca, então é o tipo de relação que precisa estar em alerta também. E mais uma vez, dentro da relação de amizade, a comunicação, né, como existe a empatia, essa comunicação deve ser fácil, deve ser simples de se ter. Então, se eu estou me sentindo muito cobrado e eu falo isso para o meu amigo e ele me escuta, é um ponto, né, a favor de que essa relação pode caminhar para ser saudável. Mas se ele não me escuta, se ele acha que está certo de fazer isso o tempo inteiro, então é mais um alerta sobre essa relação estar sendo tóxica, porque isso pode fazer você se sentir sufocado, pode fazer você se sentir inadequado, errado. Então, se meu amigo me cobra o tempo todo atenção e eu não consigo dar, eu posso sentir que eu estou falhando, que eu sou pior, que eu sou ruim para aquela pessoa. E às vezes é só uma cobrança exagerada mesmo, que nem devia existir. Então, assim,
uma das coisas que é importante dentro da amizade é poder ter abertura para comunicação. É o lugar que a gente escolheu estar, é a pessoa com quem a gente decide se relacionar, não é uma relação imposta. Então, se não é uma relação imposta, essa relação precisa ter uma comunicação facilitada. Se ela não tem uma comunicação facilitada, tem alguma coisa errada. Então, se eu me sinto muito cobrado, né, pelo meu amigo, ou se eu sou essa pessoa que estou cobrando demais do outro, eu também preciso ter esse alerta. Quando eu estou falando aqui da relação tóxica, eu estou falando tanto para a gente identificar no outro esse tipo de comportamento, quanto para a gente identificar na gente. Porque muitas vezes a gente pode estar sendo, sim, tóxico numa relação com o outro e talvez até sem ser ativamente, sem ser maldosamente, mas a gente pode estar sendo, a gente pode estar causando mal ao outro também. Então, essa observação, se a relação está sendo tóxica, precisa ser se alguém está sendo tóxico comigo e se eu estou sendo assim com o outro. Porque quando a gente vai falar disso, é muito comum a gente fazer essa análise pensando no outro, né? Se eu estou recebendo isso, se está sendo ruim para mim, se a outra pessoa está sendo ruim para mim. E muito raramente a gente faz essa crítica fazendo a crítica de a gente mesmo. Se eu estou sendo tóxica, se eu estou sendo ruim. Mas é importante a gente fazer essa autocrítica. Então, se eu estou julgando demais o meu amigo, se eu estou cobrando demais dele, né, cobrando mais do que de repente eu devia, do que eu precisava, eu também posso estar sendo tóxico, eu posso estar sendo venenoso para o outro, eu posso estar fazendo o outro se angustiar pelo meu comportamento. Então, eu preciso também observar isso. Se você tem dúvidas, inclusive, se você está sendo assim, você pode, inclusive, perguntar para outra pessoa. Olha, esse meu comportamento, ele faz mal a você? Você se sente mal por conta de eu ter falado isso? Você se sente mal por eu ter feito isso? E abrir esse canal de comunicação para que seu amigo também se sinta à vontade para dizer, olha, sim, está me incomodando, não gostei, está me angustiando, está me fazendo mal. E aí você volta a ter um canal saudável, né, uma relação saudável com a pessoa, se você consegue fazer isso. Um terceiro ponto. Então, assim, até então, as definições que a gente fez, né? Uma relação de amizade saudável tem confiança, respeito, parceria e empatia. Uma relação tóxica, até então, a gente está falando de quê? A gente falou de julgamento, a gente falou de cobrança, né? Falamos também dessa sensação de inadequação, de a gente estar se sentindo mal e angustiado. E o próximo ponto que eu vou falar é a necessidade de agradar o outro. Então, essa necessidade de agradar, de ceder, de fazer na relação para que o outro se sinta satisfeito e não necessariamente eu me sinta satisfeito. Então, eu estou fazendo dentro dessa relação, se o meu amigo me propõe uma saída, uma viagem, um programa, enfim, um curso para fazer, é aquela relação em que eu não sei dizer não, em que eu não consigo dizer não para essa pessoa. Então, essa relação pode ser tóxica se eu entendo que eu não consigo dizer não. Não é nem que o meu amigo sempre tem ótimas ideias e eu embarco nas ideias dele. Não é isso. Eu não consigo dizer não, mesmo quando eu gostaria de dizer não. Então, vamos fazer tal viagem, vamos fazer tal curso, e aí você não quer fazer tal viagem, você não pode fazer, financeiramente você não tem condição, ou você não quer fazer tal curso porque aquilo não te interessa, você não tem realmente nenhum engajamento naquela atividade ali que a pessoa está propondo, mas você vai para agradar o outro, né? Vai porque não consegue dizer não para essa pessoa, vai porque precisa da aprovação dessa pessoa. E essa que é o que está mais ligado numa relação de amizade tóxica, é a necessidade de aprovação desse amigo. Então, às vezes pode ser uma relação até que ou que é uma relação que existe há muito tempo, ou uma relação de parceria em que você é a única pessoa que você tem para contar, é a pessoa que você mais tem para contar, e aí você acaba ficando refém dessa relação. E aí não consegue dizer não, você tem a necessidade dessa aprovação dessa pessoa. Muito difícil excluir ela da minha vida. Então, para não excluir, para não aborrecer, eu acabo me tornando refém daquela relação. E aí eu não consigo dizer não. Eu não consigo dizer que não quero, dizer que não posso, dizer que não vou, dizer que não gosto, né? Então, eu consigo compreender se uma relação é tóxica também se eu não consigo dizer não naquela relação. Isso em todas as relações, amorosas, familiares, mas em relações de amizade também. Então, assim, é preciso, se eu tenho uma relação de confiança com o outro, se eu tenho uma relação de parceria com o outro,
eu preciso poder dizer não na relação, sem comprometer a relação. Então, eu posso dizer não para o meu amigo e ele não vai deixar de ser meu amigo por isso. Porque essa necessidade de aprovação, né, ela está ligada a esse medo de perder em todas as relações. Né? A minha necessidade de aprovação está intimamente ligada ao medo de perder. Então, com meu namorado, eu não posso dizer não, porque senão ele vai embora. Com a minha mãe, eu não posso dizer não, senão ela vai deixar de me amar. Com o meu amigo, eu não posso dizer não, senão eu vou perder meu amigo. Eu vou deixar de ter esse amigo, né, em todas as horas, como eu sempre tive e tudo mais. Então, a comunicação, como a gente estava falando no início, a comunicação entre amigos precisa ser facilitada. É uma relação que eu escolhi ter. Então, é o lugar que mais precisa ser facilitada essa comunicação. E aí, se eu não consigo dizer não, significa que essa comunicação não está facilitada. E se essa dificuldade de dizer não já é minha, eu tenho dificuldade de dizer não, mas não é porque é meu amigo. Eu tenho dificuldade de dizer não em todas as minhas relações. Né? Não é só com esse amigo, não. Eu tenho dificuldade de dizer não em todas as minhas relações. Então, o que eu faço? Não é necessariamente esse meu amigo que é tóxico comigo e eu não consigo dizer não. É porque eu não consigo dizer não mesmo. Bom, aí já é uma outra questão, aí que né, se você não consegue dizer não em nenhuma das suas relações, então talvez você realmente precise buscar terapia, buscar compreender por que isso acontece. Provavelmente vai ter a ver com uma insegurança sua, com uma autoestima fragilizada, enfim, com alguma falta que você teve na sua vida e que você tem essa necessidade de aprovação o tempo todo e a gente precisa realmente olhar e tratar disso. Agora, se eu consigo dizer não para minha mãe, eu consigo dizer não para o meu marido, mas eu não consigo dizer não para o meu amigo, talvez essa relação é que esteja com um problema mesmo. Né? Eu tenho medo de decepcionar, eu tenho medo de fazer sofrer, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de ser excluído, e aí eu não digo que não. É muito comum acontecer em relações de amizade, principalmente na adolescência, esse tipo de coisa, de ter essa necessidade de aceitação, porque é o período em que a gente está criando identidade, é o período em que a gente ainda está formando personalidade, opinião e tudo mais, e que a gente tem nos grupos de amigos essas identificações de parceria, de quem é igual a mim, de quem pensa igual a mim, de quem gosta das mesmas coisas que eu e tudo mais. E às vezes a gente está inserido em grupos que eu não concordo com tudo que esse grupo faz, eu não concordo com tudo que esse grupo fala, mas eu concordo com uma parte. E aí eu estou o tempo todo inserido nesse grupo. E por conta de precisar dessa aceitação, de precisar desse apoio, porque a adolescência realmente é um período um pouco mais difícil para esse tipo de coisa, eu não consigo dizer não. Então vai todo mundo resolver o que vai para algum rolê, para algum lugar que eu realmente não gosto daquele ambiente, não acho que seria bom e tudo mais, mas eu faço o quê? Eu vou porque eu não quero ser excluído, eu não quero não ser aceito, eu não quero ser julgado, eu não quero ser apontado como o único que não foi e tudo mais, então eu vou e aí eu não consigo dizer não. Né? Então, nas relações de amizade, no início das relações, né, de amizade na adolescência, é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Né? E é importante para quem é mãe, para quem é pai, entender que esse tipo de coisa acontece, inclusive para poder orientar seus filhos do quanto isso pode ser nocivo na vida adulta. Né? Porque assim, se nas nossas primeiras relações a gente começa assim, a gente também aprende que faz parte, que é natural da relação de amizade, precisar ser aceito e ter que dizer sim a tudo. Né? Nessas relações em que eu preciso ser aceito e eu não consigo dizer não, sempre tem alguém que coloca o outro como refém e que lidera uma determinada coisa e aí a outra pessoa vai e faz. Essa pessoa que lidera, pode ser que ela saiba que a outra pessoa é refém e manipule e pode ser que não. Pode ser que ela simplesmente faça o que ela quer e a outra pessoa segue sem expor o que de fato está sentindo. Né? Então, as duas coisas podem acontecer. Quem está se sentindo mal por não conseguir dizer não é que precisa desse alerta, inclusive para poder falar para o outro. Porque às vezes o outro também não sabe, né? Às vezes o outro realmente não sabe que você não está conseguindo dizer não. Então, assim, se um amigo sempre te propõe coisas que você não gosta, ou que você não gostaria de fazer, não quer, e você nunca consegue dizer, em algum momento você precisa, até para saber, até para medir se a relação é saudável ou não, todas essas ressalvas que eu estou falando no final, você poder comunicar para outra pessoa que aquilo está te fazendo mal, vai também fazer você medir se essa relação é saudável ou não. Se a outra pessoa está fazendo aquilo sabendo que ela está te fazendo mal, ou se quando ela é alertada que ela está te fazendo mal, ela recua. Porque se
Quando ela recua, ela demonstra que não, eu não estou fazendo isso de propósito, eu não estou fazendo isso para te angustiar, eu só não sabia que isso estava te fazendo mal, agora que eu sei, eu paro de fazer. E aí essa relação pode continuar sendo saudável, né? Se essa pessoa realmente compreende, escuta e recua quando você comunica que está se sentindo mal. Então, sobre o dizer não, a mesma coisa. Tem um líder do grupo e a gente está sempre seguindo aquele líder, não sei o quê. E aí, isso pensando muito em grupos de adolescente mesmo, né? E no início da juventude, assim, no início da idade adulta, isso é muito comum também ainda. E aí eu não quero, não concordo, eu não quero seguir e nunca consigo dizer. No momento em que eu percebo que eu tô tendo esse comportamento, é importante poder dizer para o outro: olha, isso eu não quero fazer, até então eu não estava conseguindo dizer não, mas agora eu estou dizendo. Não significa que eu não sou seu amigo, não significa que eu não quero continuar andando com você, mas eu não quero ir nesse programa, ou mais eu não quero fazer esse comportamento. Tudo bem? Tudo bem, e conseguimos seguir a amizade. Se a outra pessoa falar que não tá tudo bem, se você não concordar, se você não fizer, se você não participar, você não é meu amigo, então talvez essa relação realmente não seja saudável, porque é importante a gente poder dizer sim e dizer não nas nossas relações. Se a gente não pode, não é uma relação saudável, né? Bom, acho que eu já consegui falar assim, tudo que eu precisava falar sobre isso, né? Ah, tá. O que fazer quando eu entendo, quando eu descubro que essa minha relação de amizade não é saudável, né? É uma relação tóxica. Eu faço o que com isso? Então, o primeiro ponto que eu falei é, de acordo com cada um dos alertas, que foram as cobranças, o julgamento, a inadequação e a necessidade de agradar e a dificuldade com falar não. Esses são os pontos que você tem que pensar como alerta para saber se a relação está sendo tóxica. Então, o primeiro ponto que eu falei foi, então eu vou comunicar para esse meu amigo que eu estou me sentindo mal por qualquer um desses itens. Eu estou me sentindo julgado, estou me sentindo inadequado, estou me sentindo muito cobrado ou estou me sentindo refém, não consigo dizer não para você. Esses são os pontos de alerta. Se eu consigo comunicar com meu amigo isso e ele muda de comportamento, então essa relação ainda é uma relação saudável. Ela ainda tem alguns ajustes, alguma coisa a se desenvolver e ela pode ser mantida como uma relação saudável, porque você consegue essa comunicação com o outro. E se o outro percebe que está fazendo mal e muda o comportamento, significa que ele está tendo empatia, que ele está sendo parceiro, que ele está te respeitando. Então, essa relação ainda pode ser saudável. Se não existe isso, se essa pessoa, ao ser comunicada disso, ela não recua, ou se você simplesmente não consegue comunicar, porque é uma pessoa intransigente, difícil, né, e ela não vai te ouvir, você já sabe que ela não vai te ouvir e tudo mais, então o que fazer quando eu percebo que essa relação não é saudável? Eu excluo totalmente a pessoa da minha vida? Eu não excluo? O que eu faço? Então, assim, se for possível, se for realmente melhor para você excluir completamente a pessoa da sua vida e você conseguir viver com isso bem, você não vai sofrer, você não vai ter um luto, você não vai viver de uma maneira pior porque você excluiu essa pessoa da sua vida, essa pode ser uma das atitudes. Uma relação que está me fazendo muito mal, o que eu faço com uma relação que está me fazendo muito mal? Eu interrompo essa relação, né? Eu paro essa relação. Essa pode ser uma das atitudes. Se não for possível, ou porque já existe um vínculo afetivo formado, existem outras pessoas envolvidas, ou, por exemplo, uma amizade que é de um trabalho e que eu não consigo simplesmente excluir porque eu vou conviver com aquela pessoa sempre, uma amizade que tem a ver com uma família, né, ou uma amizade que tem a ver com realmente com um grupo de outras pessoas, é um grupo grande de amigos, todo mundo convive junto, é uma pessoa que eu identifiquei que não é tão minha amiga, mas eu não posso excluir porque ela faz parte desse outro grupo. Como é que eu faço? O que você pode fazer é modificar as prioridades em relação a essa pessoa. Então, um amigo verdadeiro, um amigo saudável, a gente em geral coloca como prioridade. Prioridade para poder encontrar, prioridade para conversar, prioridade para aconselhar, prioridade para fazer parte da vida, né? Em geral, quando a gente tem um amigo que a gente estima muito, a gente coloca esse amigo em prioridade na nossa vida de alguma maneira, na nossa rotina, enfim, de alguma forma. Então, se você entende que essa amizade não é saudável para você, né? É uma amizade tóxica, mas você não consegue excluir totalmente essa pessoa da sua vida, você pode modificar a prioridade que ela tem na sua vida. Então, ela ocupar um espaço menor, ela ter uma influência menor na sua vida. Então, não é a pessoa com quem eu vou me aconselhar, não é a pessoa que eu vou recorrer quando eu precisar de ajuda,
não é a pessoa que eu vou conversar sobre os meus problemas mais difíceis e mais íntimos. Eu coloco ela num outro lugar, não de amizade, num lugar de colega, num lugar de conhecido, num lugar de alguém que eu frequento ali ambiente junto, mas não é alguém que de fato seja parceiro, que eu possa confiar, que eu possa contar. Então ela não entra na minha prioridade. Ela pode continuar se relacionando comigo, mas ela não é mais prioridade na minha vida porque ela não está dentro nesse lugar de amizade verdadeira e saudável. Né? Então essa pode ser uma maneira também de lidar com o relacionamento tóxico de amizade quando eu não consigo mesmo excluir. Às vezes a gente também tem afeto pela pessoa, né? Cria vínculo de muitos anos, então não é nem só porque eu não quero excluir, porque eu não consigo excluir. Às vezes você realmente não deseja excluir, mas mudar as prioridades para que esse efeito desse veneno, como eu falei no início, né, do que é tóxico nessa relação seja menor na minha vida, aí isso sim. Acho que já falei tudo que estava programado para eu falar. Tem uma pergunta aqui. Quando você não convidar um amigo para uma festa, para que ele não encontre com um outro convidado que iria fazer mal a ele, será que ele ficará bem? Então, aí assim, é uma situação bem específica, né? Na verdade, parece que são dois grupos de amigos e você não quer convidar um amigo que vai se sentir mal na presença do outro. Quando você está fazendo essa escolha, você está fazendo uma escolha empática, ou seja, eu conheço os dois, conheço como eles vão se sentir se frequentarem o mesmo ambiente e eu não convido. Né? Se você está se sentindo mal por fazer isso, o que você pode fazer é conversar até com os dois. Olha, eu entendo que você não se sente muito bem na presença do fulano, então vai haver um evento, eu vou convidar o fulano, você não vai ser convidado por conta dele. Num próximo evento, você vai ser convidado e eu vou deixar o outro de lado. Enfim, se você tem a possibilidade real de conversar com as duas pessoas, seria a melhor maneira de resolver isso. Né? Conversar e explicar o porquê que você está tendo determinado comportamento, até para você também não ser julgado nessa ação de uma maneira errada. Então, se você tem a possibilidade de comunicar isso para os dois, né, explicar, olha, eu estou fazendo esse meu comportamento tem essa explicação aqui, por isso eu estou tentando poupar os dois de aborrecimento e tudo mais, você pode, de repente, fazer com que a outra pessoa se sinta bem, por ela se sentir considerada, por você ter comunicado, por você ter explicado. Então, isso pode ser uma forma de fazer com que a outra pessoa se sinta bem, não se sinta excluída, totalmente excluída, né? E, de repente, de fato, chamar essa pessoa que ficou de fora desse evento para um outro evento com ela, específico com ela, exclusivo para ela, enfim. Se isso fizer sentido para você, se for o seu desejo também, né? Não só para agradar o outro, mas porque você entende que vai te agradar também, uma forma de lidar com isso. Um ponto que eu coloquei aqui no Instagram da Chave da Questão, ontem estava disponível o post, né, do meu Instagram. O meu Instagram é @psicólogajoyce. E lá tem dois posts que falam sobre isso. Um post que fala sobre como identificar se a amizade é verdadeira ou se é um relacionamento tóxico, e um outro que fala sobre relações tóxicas de uma maneira geral. Que esse segundo sobre relações tóxicas vai entrar no finalzinho aqui da nossa live, vai entrar também para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem ler um pouquinho. São textos curtos, são fáceis de compreender, se vocês quiserem ler ou se vocês quiserem enviar para alguém também. E aí, sobre pessoas tóxicas, eu vou dar um breve resumo até para vocês ficarem com esse conteúdo, poderem compartilhar esse conteúdo depois. Então, o que são pessoas tóxicas, né? Seja na relação de amizade ou seja em qualquer relação. Como é que eu identifico uma pessoa tóxica? São pessoas que são muito críticas, né? Que criticam muito o comportamento do outro, que criticam as ideias, que criticam as pessoas, a maneira como se veste, a maneira como se comporta, enfim. Então, essa é uma forma de identificar. Então, pessoas muito críticas. Pessoas que guardam muito rancor. Em geral, pessoas que guardam muito rancor, elas acabam transmitindo essa energia negativa, essa maneira de ver o mundo de forma ruim, muito, muito claramente no seu dia a dia. Então, essas pessoas tóxicas costumam ser pessoas que guardam muito rancor, e por guardarem muito rancor, são pessoas que têm dificuldade em perdoar, em pedir desculpas. São pessoas que têm dificuldade em tratar dessas coisas. Um outro ponto, são pessoas que desistem facilmente das coisas e muitas vezes desestimulam a gente também
né, em projetos. Então, eu tô com uma ideia genial, que eu acho muito boa, eu conto para essa pessoa é a primeira a dizer que vai dar errado, que não tem como, enfim. Ela desiste fácil e ela provoca esse desestímulo também. Então, pessoas tóxicas geralmente têm essa característica. Por fim, são pessoas que têm pouca esperança, pouca fé e acabam transmitindo isso no seu dia a dia, na sua fala para outras pessoas. Então, essas características das pessoas tóxicas é o que vai estar também nesse post que vocês podem dar uma olhadinha lá no meu perfil. Outra pergunta: como se explica a amizade que nasceu como criança e quando se encontram depois de anos ainda tem amizade e afeto? Isso pode acontecer muito, né? Assim, você estudou com alguém na escola quando era criança, depois se perderam na vida e vão se reencontrar adultos porque moram na mesma cidade, no mesmo bairro e retomam essa ligação. Existe um vínculo afetivo, né? As amizades da infância, elas têm esse vínculo afetivo formado. São amizades que surgem muitas vezes só por afinidade e por as pessoas se sentirem bem próximas umas das outras. As crianças são amigas com quem elas têm afinidade ou com quem elas se sentem acolhidas, protegidas, se sentem boas. Então acaba que o vínculo de amizade dos vínculos de amizade que são formados na infância são vínculos muito afetivos, de memórias calorosas e boas, assim, afetivas. Então quando vocês se encontram na idade adulta, vocês já têm esse vínculo formado afetivo da infância e podem retomar essa relação, e aí sim retomar essa relação já de forma madura e tudo, compreendendo se a maneira como vocês veem o mundo, a maneira como vocês entendem as coisas na atualidade, na vida adulta, também fazem sentido para essa amizade se manter. Então você já tem um vínculo afetivo, e aí o que vai ser colocado à prova depois é se esse vínculo afetivo ele vai vir com essa parceria, com essa confiança na idade adulta, porque quando a gente é adulta, a gente já mudou muito do que a gente era quando criança, né? Então pode ser que as coisas realmente façam sentido de se manter, às vezes não, né? Um outro ponto que eu coloco nesse post que fala sobre o que é amizade verdadeira e amizade tóxica, é a gente também entender que tem algumas amizades que fazem parte das estações da nossa vida. Então, tem alguns amigos que fazem muito sentido na infância, tem amigos que fazem muito sentido na adolescência, amigos que fazem muito sentido na vida adulta e amigos que fazem muito sentido na velhice, mas não necessariamente todos, né, vão fazer parte de todas essas estações. Né? Depende muito também da maneira como a gente está naquela época da vida, para saber se essa pessoa consegue seguir com a gente ou não, se elas evoluem junto com a gente ou não, se elas mantêm um comportamento empático e parceiro com a gente ao longo desse tempo todo ou não, né? E se eu consigo também me abrir para amizades novas em outras estações da vida também. Então, às vezes acontece isso sim, da gente ter uma amizade da infância que se reencontra na vida adulta e faz todo sentido, e o vínculo afetivo já está formado. Às vezes a gente também se abre para amizades novas na idade adulta ou na velhice, de pessoas que a gente não tinha contato antes, mas que naquele momento ali fazem todo sentido estarem presentes na nossa vida. Né? Então, uma coisa também que eu acho que é importante a gente pensar, que se entender se a amizade é saudável ou se a amizade é tóxica, não tem a ver com o tempo que a gente conhece a pessoa, né? Nem com o tempo que ela faz parte da nossa vida, não. Mas com a forma como ela se relaciona comigo nesse momento presente. Porque uma relação pode ter sido saudável, por exemplo, como eu falei antes, na adolescência, e na idade adulta ela não ser mais. E a gente precisa conseguir observar isso, né, pela maneira como a gente vai crescendo. Pode ser que um amigo de trabalho que foi amigo por muitos anos, que na velhice podem não ser parceiros, podem não ser empáticos, podem não fazer parte mais da minha vida, não me acolherem da mesma maneira que me acolhiam na época do trabalho. E isso também é possível de notar e de identificar, inclusive para a gente estabelecer quais são as prioridades da nossa vida. Que foi o que eu falei, o que fazer, né? O que fazer com um amigo que eu entendi que é tóxico? É principalmente modificar a maneira como você o coloca dentro das suas prioridades na sua vida. Bom, a gente já está chegando no finalzinho aqui da live. Então, hoje, a gente falou sobre amizade, falou sobre a diferença do que é uma amizade saudável e uma amizade tóxica, né? Falei também um pouco dessas características do que é uma relação saudável de amizade, do que pode ser uma relação tóxica mesmo dentro da amizade, né? E falei também um pouco no final sobre
características do que são pessoas tóxicas na vida, né? Que a gente pode identificar também em outras relações, que já que a gente está falando sobre isso, é bom também deixar isso como um conteúdo para vocês. Convido vocês a olharem o meu perfil pessoal, que é o @psicólogajoyce, e lá nesse perfil pessoal vocês vão ter esses conteúdos, né, por escrito e mais alguns conteúdos sobre outros assuntos também. E vocês podem me contatar para tirar dúvida, para querer conversar um pouco mais, para saber como que é, enfim, inclusive iniciar a terapia online, se vocês tiverem dúvidas sobre isso. Outro canal que vocês podem procurar é o site do Grupo A Chave da Questão, que é www.achavedaquestão.com.br. Lá você vai encontrar toda a nossa equipe de psicólogos, vai ter os meus contatos e vai ter os contatos do restante da equipe, caso vocês queiram conversar com algum psicólogo, iniciar um processo terapêutico, enfim, se aprofundar um pouco mais nisso, considerando as suas questões pessoais também. Como fazer amizade num grupo novo? Acho que primeiro ponto para você conseguir fazer amizade com pessoas novas é você saber se expor. Expor quem você é. Acho que você conseguir se expor dizendo exatamente assim, mostrando o que você gosta, o que você faz, quais são as suas ideias, é que vai fazer você conseguir identificar, né, nesse grupo quem são pessoas que podem se aproximar de você, que podem te acolher por também concordarem, por também entenderem o mundo de uma maneira parecida com você. Então, para você ter essa empatia, esse acolhimento, muitas vezes a identificação pode ser uma dessas formas, né? Então, se você consegue se expor a maneira como você entende a vida, as pessoas, enfim, quais são as suas ideias, quais são as suas preferências, pode fazer com que essa identificação aconteça de uma maneira, né, mais facilitada, tá? Além disso, também está aberto a ouvir, né? Se a gente está aberto a ouvir, a gente consegue atrair as pessoas com mais facilidade. Não sei se vai ter mais alguma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma que eu deixei para trás. Não, acho que eu respondi todas. Bom, quero agradecer a audiência de todo mundo que ficou até o final. Quem assistiu a live no finalzinho, assiste do início, vai ficar disponível no IGTV da página Chave da Questão. Vocês podem assistir agora, vocês podem assistir depois, vocês podem compartilhar com amigos, podem compartilhar em grupos de amigos ou em grupos de trabalho sobre esse assunto, que é um assunto interessante para a gente colocar também em debate nos grupos, para as pessoas poderem se posicionar. Então, vai ficar aqui disponível no IGVT para vocês poderem compartilhar também, tá bom? Então, quem quiser me procurar, @psicólogajoyce, vocês vão me encontrar. Me encontram aqui na Chave da Questão toda sexta-feira, 2 horas da tarde, tá bom? Tchau, tchau.